Essa gravação está sendo feita num estúdio virtual na Ilha da Educação. Nós vamos nessa gravação apresentar os conceitos básicos sobre estimadores, que é contemplado pelo capítulo 8 do texto Compreendendo Probabilidade e Estatística. Vocês devem estar com o texto em mãos para acompanhar essa gravação. Nós estudamos no primeiro bloco do curso, relativo à análise exploratória ou estatística descritiva, uma série de estatísticas que descreviam aspectos diferentes de uma amostra. Agora nós vamos encarar essas estatísticas, na verdade, como estimativas dos respectivos parâmetros das variáveis aleatórias que modelam aquele particular atributo de uma população, como nós vimos no capítulo sobre variáveis aleatórias, o capítulo 7. A estimativa, então, passa a ser um valor associado a uma amostra segundo uma regra. Quando você soma os valores observados em uma amostra e depois divide pelo número de observações, obtendo a média amostral, na verdade você seguiu uma regra. Essa regra é uma regra funcional, ou seja, um tipo de função. Então a definição mais genérica de estimador é essa. É uma função que a cada amostra associa um valor. Esse valor é chamado estimativa. No capítulo 8, na definição 8.1, o estimador é uma variável aleatória cujos valores aproximam o valor de um parâmetro. Logo abaixo vocês têm o estimador média amostral, 8.1, onde a notação é a mesma notação de média amostral, só que agora o x é uma letra maiúscula, exatamente para diferenciar de uma simples estimativa. Ou seja, ali você está dando a regra do estimador. O estudante pode se perguntar se a estimativa não depende da sorte, porque a amostra, uma amostra aleatória, é uma amostra que é sorteada. Nesse exemplo que a gente apresenta em seguida no texto, embora você possa sortear uma amostra cuja estimativa está bem abaixo por exemplo, da média, se for o caso, ou muito acima, as amostras que dão esse resultado como estimativa têm menos chance de ocorrer que aquelas amostras que dão estimativas mais próximas da média da população. Então, embora possam haver amostras que não dão boas estimativas, a lei das probabilidades está a nosso favor. Uma maneira também de você diminuir as chances de de sortear uma amostra desfavorável, assim, entre aspas, é você aumentar o tamanho da amostra. Estimadores têm uma série de propriedades. Uma das mais importantes é a não tendenciosidade ou não enviesamento. Essa propriedade diz respeito ao seguinte, que a média das estimativas seja igual à média da população, se você estiver falando do estimador média. De uma maneira geral, você vai querer que a média das estimativas seja igual à média do parâmetro da população que você está avaliando. Todos os estimadores que nós vimos, como fórmulas de estimativas, a média, a variância, todos eles são não tendenciosos. Outra propriedade também importante é a variância do estimador, que no caso dos estimadores não tendenciosos,
a variância do estimador é igual ao erro quadrático médio. Isso diz respeito à dispersão das estimativas. Então a gente não deseja que os nossos estimadores tenham uma variabilidade, né, muito grande. Por exemplo, a média amostral, o erro quadrático médio, né, que corresponde à variância do estimador, é a variância da população dividida por N, o que reforça mais uma vez o fato de a gente melhorar a qualidade da estimativa quando aumenta o tamanho da amostra. Outro estimador que é não tendencioso é o estimador da proporção amostral, que nós estudamos como estimador do parâmetro P da distribuição binomial. O nosso ponto seguinte, que é na seção 8.6, é como construir estimadores, né? Nós já recebemos todas aquelas fórmulas prontas, mas como você construiria, né, uma fórmula assim nova com um novo estimador? Então você tem várias técnicas, método dos momentos, método da máxima verossimilhança e método de mínimos quadrados, que é o que a gente vai analisar agora. O método de mínimos quadrados, ele é muito popular. Não necessariamente ele é não tendencioso, e também não necessariamente ele vai ter assim um melhor desempenho com respeito a outras propriedades. Mas ele é muito prático, muito fácil de você construir. E ele é utilizado para obter a reta de regressão, que é um modelo muito utilizado para avaliar a relação entre duas variáveis. Nós já vimos a análise bivariada no caso do dispersograma, né, e na obtenção do coeficiente de correlação. Agora a gente vai usar a reta de regressão para ver a tendência, né, de comportamento entre duas variáveis. Vocês têm na página 172 e 173 do livro as fórmulas para a construção da reta de regressão. Na verdade, é para obter o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, e o coeficiente linear, que é onde a reta intercepta o eixo do y. Essa fórmula também pode ser adaptada para relações não lineares, por exemplo, uma relação exponencial, né, que é muito comum em modelos de crescimento de população, e outros modelos que estão relacionados aí na página 174. Isso é o essencial desse capítulo de construção de estimadores, e nós prosseguiremos com o nosso próximo vídeo sobre intervalos de confiança e o teorema central do limite. Obrigado pela atenção.